Olá, Mercado Ético hoje conversa com Heródoto Barbeiro. Você já ouviu falar em Heródoto Barbeiro? Esse nome diz alguma coisa para você? Aposto que você já achou. Professor de História na USP. Ah, não? Então, advogado. Você não conhece nenhum advogado chamado Heródoto Barbeiro? Ah, eu conheço. Vou apresentar para você. Heródoto Barbeiro. Você que foi professor de História na USP durante... Bom, você foi professor de História durante 20 anos, né? Grande, profundo conhecedor de História. Você que é formado em Direito, portanto, você é advogado. E que é hoje dos jornalistas que eu mais respeito, não é no nosso país, é no ambiente internacional. Primeiro de tudo, eu quero agradecer pela honra de poder entrevistar alguém que entrevista tão bem. E segundo, mais do que entrevistar, como eu não sou jornalista, não sei entrevistar, nós vamos dialogar. E quero comentar com você por que eu fiz questão de que você estivesse no Mercado Ético. Porque nós no Mercado Ético, Heródoto, pensamos, refletimos muito sobre o papel da mídia. Razão, aliás, pela qual estamos todos aqui, né? Começando por você que nos assiste, que participa do nosso programa. Então, quer dizer, nós estamos reunidos nesse momento e fazendo o Mercado Ético nos últimos 2 anos, porque nós acreditamos que a mídia tem um papel crucial nesse momento de transição histórica da humanidade, do planeta, de todas as espécies, nesse momento em que nós estamos sendo desafiados a buscar soluções para uma cartilha que a gente nunca leu. E eu considero que você vem fazendo, Heródoto, um processo muito grande de iluminação das nossas visões de mundo através do teu trabalho. Por isso é que você nos honra tanto de estar conosco. Eu queria te perguntar o que te move nisso tudo. Quer dizer, por que você decidiu fazer não só jornalismo, mas é o jornalismo que o Heródoto pratica? Bom, Cris, primeiro para mim é uma honra estar aqui ao seu lado e dizer o seguinte, que quando nós estávamos conversando antes, você disse, olha, você já disse aí que jornalismo é contar para uma parte da sociedade o que outra parte está fazendo. Mas eu acho que verdadeiramente é um pouco mais do que isso. Eu estou chegando à maturidade, estou entendendo o seguinte, não basta. Eu acho que para você fazer jornalismo, você tem que ter algum ideal, você tem que acreditar em alguma coisa. Você tem que entender que a mídia, ela tem uma participação importante na construção da sociedade, na preservação do planeta, na construção da democracia, não é? E na tentativa de você satisfazer o bem-estar de todos. É lógico que ela não é o principal elemento. Para isso tem o Estado, tem o governo, tem as ONGs, etc. Mas a mídia dá uma contribuição importante. Então eu acho que é por essa razão que me inspira tanto fazer jornalismo e perseguir alguns temas que eu acho que são temas universais e que valem para todos nós. Perfeito. Quando você faz esse trabalho, Heródoto, a gente sente que você tem, não é só a visão do jornalismo, mas você tem uma visão do ser humano muito elevada. Quer dizer, a gente hoje, infelizmente, a gente tem visto, e eu fiquei muito triste, por exemplo, quando um jornalista até conhecido, um colega seu, de uma rede de televisão, num debate do qual participamos perante uma audiência, lá um auditório de 700 pessoas, eu questionei um pouco, eu era debatedora, e questionei um pouquinho essa questão. Naquela época estava a história da menina Isabela, que a televisão, quer dizer, os diferentes canais mostravam 24 horas por dia a mesma cena, né? Ela foi jogada por aqui, caiu por lá. E aí você via aquele casal, então, os supostos assassinos, e você percebia que são pessoas completamente doentes, completamente, vamos dizer, desarticuladas da realidade. E uma visão, então, muito doentia sobre uma história de seres humanos já doentes. E eu questionei esse desespero. Eu lembro que ficou 45 dias, 60 na mídia todos os dias. E eu falei, olha, na minha casa, a minha amada Elisete, que trabalha comigo há 13 anos, ela passou a ter labirintite. Desde que ela passou a assistir este assunto da Isabela,
ela me disse que na primeira vez deu dor de cabeça, na segunda deu tontura, na terceira ela não parou mais com a tontura e acabou indo para o médico e sofre hoje de labirintite. Então, eu comentei isso. E o teu colega falou assim, olha, a mídia, a função da mídia, a função da imprensa é informar. Então, se está dando audiência, é porque a audiência quer ver. Porque se a audiência não quisesse ver, nós não estávamos nessa disputa, que na época eram até 2 redes que ficaram. Então, eu vou dizer, se nós estamos aí, 24 horas por dia, é porque tem audiência, senão nós não estaríamos. O meu papel é trazer audiência, né, para o dono do meu veículo. Então, eu não entendo a sua questão. Eu queria a sua opinião sobre isso. Olha, eu estou, claro, do seu lado. Porque eu acho o seguinte, essa pessoa, não sei quem é, mas ele está fazendo confusão de interesse público com o interesse do público. O interesse do público é esse de eu conseguir audiência a qualquer custo. Ou seja, eu pego um caso, como você disse, extremamente humano, problema existencial, terrível, e transformo aquilo num espetáculo. E notícia não é espetáculo. Notícia não pode se confundir com um talk show. Notícia não pode simplesmente eu ficar inventando fatos para poder manter aquele noticiário durante 24 horas, que eu acompanhei também. Vi vários, mais de um fazendo isso. Então eu acho o seguinte, você simplesmente não está fazendo notícia de qualidade. O que é notícia de qualidade? É uma notícia ética. Ora, no momento em que eu começo, por exemplo, a explorar a imagem, pegar, por exemplo, aquela imagem da boneca caindo e repetir aquilo à exaustão, durante 40 minutos, 50 minutos a mesma imagem, isso mostra o seguinte, mostra que na verdade eu não estou querendo informar, porque a função do jornalista é informar, mas informar no tamanho exato da notícia. Não é possível que uma notícia dessa permaneça 24 horas no ar, que eu vou informar sim, que foi feita uma perícia sim, que o juiz disse isso sim, que o advogado disse isso sim, acabou, vamos para outro assunto. Mas o que acontece? Eu acho que a função do jornalista também não é trazer audiência para o seu veículo. A função do jornalista é fazer um trabalho ético. Consequentemente, isso vai dar audiência e isso vai trazer publicidade e ele vai receber melhor por isso. Então, acho que essas pessoas estão completamente equivocadas quando elas partem para essa espetacularização, né, achando que com isso vão se manter no ar. Eu respeito, eu acho que é plural, você olha se você quiser, o telespectador pode mudar de canal, mas eu acho que nós temos uma função educativa também. No momento que você começa a oferecer porcaria, as pessoas começam a se acostumar com ela. Isso. E você não consegue puxar esse pessoal para cima. Então, eu acho que isso faz parte da nossa responsabilidade ética. Então, por isso é que eu acho que esse pessoal que faz isso não faz jornalismo. Porque eu não conheço, nas regras de jornalismo, o que ele acabou de descrever. Que coisa, né? Você sabe, Heródoto, na minha profissão também, quer dizer, eu trabalhei todo o tempo com comunicação, não com jornalismo, mas com comunicação, fazendo mídia de massa. E tem um monte de pressupostos. Por exemplo, na tua profissão, eu me lembro que uma vez eu estava nos Estados Unidos conversando com um jornalista e já naquela época meio curiosa, por que vocês põem só notícia de bomba, corrupção, cadáver ou vulgarização do ser humano, né? Como você acabou de descrever um episódio, é vulgarização, né? E ele falou, olha, if it bleeds, it leads. Ele falou, isso é uma regra internacional, né? Então, se sangra, lidera, né? If it bleeds, it leads. Eu quero aproveitar o próximo bloco para perguntar para você o que é o teu slogan, por que que se gerou isto. Até já. Mercado Ético hoje conversando com o jornalista da CBN e da TV Cultura, Heródoto Barbeiro, que também é advogado, professor de história e um ser humano que é pura inspiração. Heródoto, nós estávamos comentando sobre esse slogan perverso, tão limitador da potencialidade de uma profissão como o jornalismo, né? Se sangra, lidera, né? Que é o que ficou por aí durante muito tempo. Eu queria entender o seguinte, esta tese, ela vicejou mundo afora, por quê? Bom, porque alguns veículos de comunicação, e você sabe isso melhor do que eu, eles entram numa concorrência por audiência. Certo. Eles acham o seguinte, quanto mais sangue, quanto mais sensacionalismo, quanto mais desgraça,
mais você impacta as pessoas e as pessoas então ficam assustadas e começam a acompanhar aquele canal. Quando você não tem as pessoas amadurecidas intelectualmente e educacionalmente, principalmente educacional, você vai ver que esses programas enchem dessas pessoas. Porque aquela pessoa que tem um pouco de conhecimento crítico e de análise crítica, ela percebe que aquilo é uma enganação e ela rapidamente muda de canal. Então eu volto mais uma vez a dizer o seguinte, nada contra o pessoal que faz esse tipo de show, mas esse show não é jornalismo, é um show, não é jornalismo. Então você separar uma coisa da outra. O que é jornalismo? Jornalismo é aquilo que tem interesse público. O que não tem interesse público não é jornalismo. Claro. Aliás, existe um jornalista americano, que você conhece, chamado Mark Twain. Claro. E certa vez perguntaram para o seu Mark Twain, escuta, seu Mark, mas afinal de contas, o que é jornalismo? E ele diz, olha, jornalismo é separar o joio do trigo e publicar o joio. Agora, o joio não é a má notícia. O joio não é o sensacionalismo. O joio é o quê? São os fatos inusitados que acontecem na sociedade e que a sociedade precisa tomar conhecimento com isso passando. Inclusive, fatos que são puro trigo. Eu entendo quando você fala o joio no sentido de que não é o ruim, mas eu digo fatos que são capazes de inspirar transformação positiva, são capazes de inspirar o próprio poder individual, não é não? Sem dúvida. Porque eu acho que há um outro jargão que diz o seguinte, good news, no news. Então, boa notícia não é notícia, não é verdade. Não. Isso senão não é o mercado ético não faria o sucesso que não é verdade? Sem dúvida. Agora, outro dia eu cheguei no aeroporto e encontrei um diretor de uma companhia aérea que falou assim para mim, o que a sua empresa tem contra mim? Eu falei, nada. Eu falei, por quê? Porque o nosso avião sai no horário, todo dia às 8 da manhã, vocês nunca deram uma linha. Hoje atrasou 2 horas, ficaram batendo na gente 2 horas. Mas escuta, meu companheiro, uma obrigação do seu avião é sair 8 horas. Se não saiu 8 horas, saiu às 10, a gente precisa dizer para as pessoas que o avião saiu às 10. E aí, quer dizer, é um fato inusitado. Claro. Agora, eu acho que existem também fatos positivos que você precisa divulgar. Porque quando você divulga fatos positivos, você ajuda a disseminar aquilo. Outras pessoas ficam inspiradas a fazer isso. Então, eu acho que é você ter esse olhar na sociedade e dizer, é de interesse público? Vamos mudar. Não é de interesse público? Não vamos mudar. Passa lá o departamento comercial e compra o espaço e põe lá. Você tem razão. Agora, por exemplo, Heródoto, você mencionou o Mark Twain, que é americano, e aí eu, por razões profissionais, viajo muito para diferentes países. E o jornalismo, particularmente americano, é um jornalismo de espetáculo, em grande parte dos seus cenários, né? Por exemplo, eu recentemente fui para lá e eu fiquei exaurida de ver guerra, né? Exaurida, né? Você sabe que hoje guerras oficiais no mundo a gente tem cerca de 40 guerras oficiais. Nós estamos falando das guerras que estão acontecendo neste exato momento nas periferias das grandes cidades, não só das brasileiras. Estamos falando das oficiais, né? Exército contra exército. Este espetáculo, algo me diz assim, né? Que ele tem, não é só a intenção simplista de fazer o espetáculo e de buscar audiência a qualquer preço. Até porque eu concordo com você, quer dizer, não foi sempre assim. Eu lembro quando eu era criança, Heródoto, tinha um programa na televisão brasileira, faz tempo, tá? Se você não conhece e tal, é que eu sou antiguinha. Então, se chamava O Céu é o Limite. Quando eu era criancinha, logo nos primórdios da TV, tinha um programa chamado O Céu é o Limite. Esse programa... Aurélio Campos. Era isso? Não, então ele é mais antigo do que eu, tá bom? Não, é que ele conhece muito história. Mais antigo. Não, é que ele é professor de história, então ele estudou isso no Museu da Imagem e do Som. Sou muito mais antigo que você. Aí, sabe o que aconteceu, Heródoto? Isso aí batia todos os recordes, eu lembro, né? É verdade. Em Dois Córregos, onde eu morava, essa linda cidade, parava tudo para ver O Céu é o Limite. E o que era O Céu é o Limite? Era um concurso cultural. Então, nós vamos saber quem sabe mais nesse momento sobre, sei lá, a história do Brasil, a fase do Império, né? E aí, quer dizer, tinha pessoas incríveis que sabiam todos os detalhes e ficava todo mundo grudado para ver quem ia ganhar o prêmio. Ora, não era nem vulgarização, nem bomba, nem o espetáculo barato. Então, quando eu lembro que, de fato, quando você começa a direcionar os interesses, como você bem diz, interesses públicos, o interesse de todos, você, dentro deste leque, você gera conhecimento que, de fato, interessa, você, sim, vai trazendo a audiência para um patamar mais elevado de exigência, não é verdade? E aí que vem a questão. Isso me parece óbvio demais para que não seja conhecido.
Se não acontece, em grande parte dos casos, será que não é, Heródoto? Porque sociedades paralisadas pelo medo e pela angústia são sociedades mais obedientes? Olha, eu queria dar um exemplo também numa área que você conhece bem e os telespectadores poderiam conhecer bem. Vamos supor que eu morasse na favela da Vila Leopoldina e eu comprasse lá nas Casas Bahia, dedicação total a você, certo, uma parabólica que eu vou pagar R$30 por mês e boto no meu barraco. Com essa parabólica, não é a TV paga, é aberta, não é? Eu posso pegar todos os canais de graça, são mais de 30 canais. Isso. São programas excelentes, são debates, são programas como esse que você citou, são entrevistas, são coisas maravilhosas. Sabe por que ele bota? Porque ele só quer pegar as abertas de grande público. Eu trabalho numa TV pública, TV Cultura. Não é? O que aconteceu com esse pessoal que assistiu ao Aurélio Campos? Foi tudo para o cabo. Então essa TV de conteúdo está no cabo. Você pega um Discovery, excelente. Com certeza. Pega o History Channel, mas assim, com certeza. agora vamos voltar para o público, povão. Né? Vamos pegar as pessoas que não podem pagar. Está no canal aberto. A TV Cultura apresenta uma programação excelente. Maravilhosa. Ela não tem a audiência que outras TVs têm. Sabe por quê, é só você Heródoto? ligar. Mas você sabe, aí eu te falo como alguém que trabalhou com imagem. É porque a TV Cultura não está na capa das revistas de celebridades. Exatamente. A gente Concordo. volta já já. E Mercado Ético continua a conversa, aliás, extremamente interessante, excitante, com Heródoto Barbeiro. Heródoto, você comentou isso, que quando você tem, por exemplo, hoje, um canal, como você mencionou, a TV Cultura como canal aberto, com excelente grade de programação. Realmente, eu sou audiência assídua da TV Cultura. E, aliás, só para você saber, por exemplo, eu mencionei a Elisete, que teve a labirintite por causa de problemas da mídia. Ela e a irmã dela têm filhos, e Eni, são as minhas musas lá em casa. E eu perguntei assim, quando vocês saem, as crianças veem televisão? Sim. Elas assistem que canal? TV Cultura. Ela falou, a gente já deixa ligado na Cultura, dona Cristina, que é o único que a gente gosta que eles assistam. Por quê? Porque elas gostam da programação infantil, elas fizeram essa escolha. Agora, de fato, não é a grande audiência, a TV Cultura. E eu falei com você no fechamento do último bloco, falei, porque não estão na capa da revista de celebridades. Eu acredito que uma das coisas brutas que a mídia, de alguma maneira, vem fazendo com o ser humano é a criação de estereótipos não inspiradores. Eu não estou dizendo que as celebridades não possam ser muito inspiradoras. Eu estou dizendo que o fato de eu merecer uma capa de revista só porque eu participei de um escândalo, depois eu tirei a roupa na revista de nus, ou seja, aí a partir daí, todas as festas onde eu vou, eu sou fotografada e eu vou para não sei onde, aí eu arranjo um namorado ou uma namorada e eu já estou na mídia de novo, ou seja, quando isto passa a ser o assunto a ser exaltado, aonde estes seres humanos se encaixarem, quer dizer, é uma roda, né? Não sei qual, é uma bola de neve, né? Quer dizer, eu te jogo, né, em cena, aí eu jogo em cima da tua pessoa, da tua imagem, tudo que eu puder, até a exaustão de colocar você na frente de todos os tipos de leitores, telespectadores, ouvintes e tudo mais. E eu com isso crio uma expectativa, primeiro, de ver você onde quer que você apareça, em geral essas pessoas estão nos canais abertos de audiência mais ampla, e a segunda coisa eu fico com uma expectativa também de conteúdos bastante mais banais. Como é que faz, Heródoto, para mudar essa bola de neve? Olha, Cris, você sabe melhor que eu que a gente só vai mudar isso com educação e com cultura.
Não é reprimindo a mídia. Não. Não é verdade? Não. Eu acho que não é reprimindo a mídia. De É melhorando maneira a qualidade das pessoas, do telespectador. Eu costumo dizer assim, não tem político ruim, tem eleitor ruim. Claro. Não é verdade? Porque somos nós que elegemos o cara. Claro. Então é o seguinte, então não tem TV ruim, tem telespectador ruim, porque ele assiste programas ruins. A hora que ele virar o canal, começar a cair a audiência, aquilo vai mudar. Agora veja, uma coisa é falar da mídia como um todo, outra coisa é falar de jornalismo. O jornalismo é uma parte da mídia, por isso que eu quero dizer que o jornalismo não pode se confundir com talk show, não pode se confundir com espetáculo, não pode se confundir com qualquer outra coisa. O jornalismo tem regras éticas. E outra coisa quando você diz das celebridades. Celebridade não é assunto para jornalismo, é assunto para a mídia. As revistas de celebridade não são revistas jornalísticas, não tem pauta, não tem parâmetro. Eu invado a privacidade da pessoa e fico fazendo perguntas para ela, absolutamente da intimidade delas, coisa que um jornalista não pode fazer. Não posso invadir sua privacidade. Ainda que pessoas públicas percam uma parte da sua privacidade, tem um ponto, tem um limite ético. Agora, nessas revistas, não vamos confundir isso com jornalismo. Isso não é jornalismo. Vamos separar o joio do trigo, como disse lá o Mark Twain. E outra coisa que eu queria dizer a você, eu espero que um dia as nossas celebridades se pareçam um pouco com aquelas internacionais. Pega o caso da Madonna. Para mim é muito inspirador ver a figura da Madonna, não sem roupa, mas a figura da Madonna com uma criança negra no colo, uma criança amarela no colo e os seus filhos junto com ela. Aquilo é inspirador, porque aquela mulher adotou algumas crianças. Eu não sei se aquilo é marketing, se isso é marketing, não me interessa. O fato é o seguinte, aquilo é inspirador. Esta imagem inspira. Não é verdade? Agora, eu não vejo os ídolos nacionais fazer isso, nem no futebol. Eu tinha esperança que o Ronaldinho, o Ronaldo Fenômeno, andou fazendo um trabalhozinho para a ONU. Eu fiquei extremamente contente. O cara esteve na guerra do Kosovo para ver as crianças lá. Parou, nunca mais fez nada. Pega os ídolos do futebol e ninguém faz nada. Então, eu estou falando isso com dor no coração. Porque eu gostaria que esses ídolos se inspirassem nas celebridades lá fora, não é, que tem esse trabalho. Agora, quem é que retrata isso? Eu acho que se o Ronaldinho for no Kosovo, somos nós jornalistas que vamos publicar. Agora, se ele faz um casamento chiquérrimo, com Cicarelli, não sei das quantas, num castelo, não sei o quê, isso não é assunto para o jornalismo. Isso é assunto para o talk show. Isso. Tudo bem? Tudo bem. Só que é o seguinte, eu não vou acreditar em nenhuma palavra que está lá, porque aquilo lá não tem pauta, aquilo foi combinado, aquilo provavelmente foi pago. Né? Então, eu acho que a gente precisa mostrar para o telespectador o seguinte, não vamos confundir jornalismo com essas outras coisas, porque não é. Isso. Agora, jornalismo não é novela. Jornalismo. Vamos falar só do jornalismo. Quando você pega uma predominância, particularmente nos telejornais, e não só no Brasil, mas eu mencionei agora há pouco o exemplo americano, lá é uma coisa já doentia isso. O telejornal é sobre horrores, não importa que horrores. É guerra, corrupção, cadáver, coisas dessa natureza. Por detrás disso, está o desejo de controlar uma sociedade através do medo e da paralisia, da sensação de impotência? Olha, eu sou absolutamente suspeito que faça um telejornal toda noite da TV Cultura. Quer dizer para você mas que você não faz isso, por isso que você está aqui. Não só eu não faço, como meus colegas que trabalham comigo não fazem. Então, eu vou pegar outro. Ainda a exceção. Vou pegar, por exemplo, o melhor telejornal da televisão, que na minha opinião é o Jornal Nacional. É o melhor. Ele passou por uma mudança editorial excelente. Eu vejo no Jornal Nacional matérias de interesse público excelentes, num canal aberto, num canal comercial. E eu não tenho nenhum prurido, nem por trabalhar numa empresa do Grupo Globo, de dizer que é o melhor jornal da televisão. Tem os melhores profissionais, as melhores pessoas, as melhores qualidades. Se você vai dizer, muitas vezes pisam na bola, pisam. Mas se você pegar o conjunto, você vai ver que o conjunto é um conjunto informativo importantíssimo. Com certeza. Realmente importante. Então, aquilo ajuda a crescer. Se você dizer, mas está no meio de duas novelas, bom, tem lá os seus problemas comerciais também. Mas eu digo, ele é um bom telejornal, sem dúvida. Agora o que é melhor... uma coisa bacana, ele realmente, o Jornal Nacional de poucos anos atrás e o Jornal Nacional de hoje, o foco foi se abrindo. Sem dúvida. Foi se abrindo. E matérias de interesse público. Isso, eu vi uma matéria lá, uma sequência, acho que foi do Francisco José, sobre a Mata Atlântica. Maravilhoso. Você viu ou não? Eu fui jurado de um Bruno e falei, eu vou votar nessa matéria, a melhor matéria que eu estou vendo aqui, interesse público. Isso. Mas, e é feito por quem? Pela maior rede de TV do Brasil, que é a TV Globo. Agora, depende da gente olhar, identificar e reproduzir, né, as coisas boas também, ao lado das coisas que a gente não concorda e que a gente tem que dizer também. Com certeza. Uma vez, um diretor de jornalismo da própria Globo comentou comigo o seguinte, ele falou, Cristina, o Brasil também, o povo brasileiro, precisa utilizar o seu poder enquanto cidadãos.
nós somos muito parados. Sem Quer dúvida. dizer, outro dia alguém estava comentando aqui, né? Se eu não participo nem de reunião de condomínio, depois tem o chilique porque pintaram o prédio da cor que eu não queria. Se eu não é verdade? Quer dizer, eu não vou